Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de história. O tema hoje, as grandes civilizações das Américas. Vamos começar pensando um pouquinho. Então, assim, é quase que uma certeza a ideia de que vocês conhecem algumas dessas três civilizações. O Egito, a Grécia, o grande Império Romano. O Egito dos faraós, das múmias das pirâmides, a Grécia da democracia, da filosofia, e o Império Romano, que chegou a ter grande parte do que hoje a gente conhece como Europa, o norte da África, uma parte da Ásia e do Oriente Médio sob seu domínio. Então, sobre esses três grandes impérios, o Egito, que fica na África, e a Grécia e o Império Romano, que ficam na Europa, nós já ouvimos falar. Mas pinta uma dúvida. Aqui nas Américas não tem nada disso? Não tem nenhuma grande civilização? Será? Então vamos tentar achar as grandes civilizações das Américas. A primeira ideia que vem logo na cabeça da gente é a de que, mas é assim mesmo, né? É normal que lá tenha e aqui não, porque aqui é tudo meio atrasado, não é não? Mas nós vamos conhecer um pouquinho hoje dos grandes incas, né? Do grande império inca, dos maias, dos astecas e, para surpresa de muita gente, as grandes civilizações recentemente descobertas na Amazônia, as civilizações amazônicas. Mas vamos pensar um pouquinho antes da gente avançar? Vamos pensar um pouquinho o que é civilizado. A palavra tem origem lá em civil, mas na verdade em cidade, né? E aí ela vai dar origem a cidadão, civil, civilizado. A gente, em geral, costuma contrapor civilizado versus o selvagem. E, por incrível que pareça, nós nos consideramos como civilizados, aqueles que vivem na cidade. A gente até em relação ao campo a gente faz essa diferença. Quem vive no interior, né, a gente costuma ter um certo preconceito, é roceiro, é meio atrasado, é caipira. E nós somos os civilizados. Então vamos mostrar, ou vamos tentar ver aqui, como é que nós somos civilizados. Não vou falar nada. Então, os civilizados que têm guerras, racismo, desigualdade social, fome, desnutrição, não é privilégio do Brasil, não é privilégio da África, como em geral a gente acha, né, dos países pobres. Se vocês derem uma olhada na notícia aqui, ó, o número de pessoas que passam fome nos Estados Unidos cresce com a pandemia. É esse o mundo de civilizados que nós nos consideramos. Não sei, é uma reflexão, é para a gente pensar. Ainda pensando um pouco, ainda dentro dessa ideia da civilização, a gente costuma pensar em povos mais avançados e povos mais atrasados. Em geral, a gente atribui isso hoje em dia a ter mais ou menos tecnologia,
não é? O importante, então, fazer o registro dessas coisas que eu estou propondo a vocês. Primeiro, não existe povo, cultura, país que seja mais avançado ou mais atrasado. O que existe, na verdade, são culturas diferentes. Por que que todos os povos têm que chegar num determinado nível de tecnologia, por exemplo? Por que que um fuzil é mais eficiente do que uma flecha? Para matar? Isso é ser civilizado? A gente não pode fazer uma coisa que a gente tem feito sempre, que é transformar diferença e desigualdade. Homens e mulheres são diferentes, mas não são desiguais. As mulheres não são piores que os homens, ou mais frágeis, ou têm que ficar numa posição de serem subordinadas aos homens. Nós temos uma diferença. Essa diferença não pode significar desigualdade. É por isso que é importante que a gente pense nisso aqui, né? Valorizar as diferenças e a diversidade. Aí a Veveta, a Ivete Sangalo, concorda comigo e vamos em frente agora sim, apresentando para vocês um resumo dessas 3 primeiras grandes civilizações aqui das Américas que eu falei com vocês. Óbvio que eu não vou ler esse quadro todo, né? É um quadro que vocês poderão voltar no vídeo no momento que vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, mas o quadro mostra um pouco a localização de cada uma dessas civilizações, incas, maias e astecas, a economia, a política, como é que era a sociedade, como é que era a cultura e como é que cada uma dessas sociedades terminou no passado. É importante vocês darem uma olhada com muita calma nesse quadro. É um quadro que compara esses 3 grandes povos, tá? Legal, vamos em frente. Vamos ver então o que será que esses 3 grandes povos, ainda não chegamos nos povos amazônicos, realizaram. Vamos ver o que eles fizeram de muito bom. Então, um exemplo, os incas faziam um negócio muito legal, pata-pata. O nome para nós é um pouco estranho, né? A gente vai rir, pata-pata. Mas eles plantavam nos morros. Olha que legal o que os caras faziam, tá? A plantação nos morros. Os astecas tinham também uma coisa muito legal, as chinampas. As chinampas eram uma plantação sobre rios. Olha isso. Os caras tinham uma plantação suspensa. E dos astecas, a gente vai destacar aqui a cidade de Tenochtitlan, que tinha 300 mil habitantes em 1519. Provavelmente era a cidade mais populosa do mundo no século XVI. Mais populosa do que Paris, Roma, Londres, e era extremamente organizada. Aqui uma reprodução, uma representação de como provavelmente era Tenochtitlan, cidade asteca. Os astecas se chamavam de mexicas, daí o nome do México, a origem do México, que os astecas viveram na região que hoje é o México. Vamos dar uma olhadinha em alguns deuses de cada um desses 3 grandes povos. Começando com os deuses incas. Esses deuses representavam as coisas da natureza, também algumas ideias, né? E aí você tem Deus do vento, a deusa do amanhecer, do pôr do sol, Deus do sol, o Deus da criação, a deusa do mar, o Deus dos raios e dos trovões, o Deus dos animais e o Deus do submundo. Sempre tem o cara que cuida lá do inferno, das terras baixas, do submundo, dos mortos, né? Em todas essas culturas. Então aqui vocês têm
uma ideia de alguns dos deuses incas. Vamos para os astecas. A ideia é muito parecida, né? O reino dos mortos, deusa da água, deusa da fertilidade, da vida, da guerra, do amor, da chuva, do relâmpago, dos espíritos, né? E em algumas situações, observem, uma mistura, está aqui, ó, de homens e animais, corpo humano, cabeça de animal. A gente já viu isso. Legal. E vamos então, para finalizar, para os deuses maias. Opa! Então, deus da chuva, do céu, do sol, o deus da decadência, o deus do mal, o deus da fertilidade, a deusa das artes e os irmãos gêmeos, que eram os deuses dos jogos. Esses povos eram todos politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus, em várias forças, em vários semideuses, acreditavam muito na natureza. E, finalmente, chegamos àquilo que talvez seja o mais surpreendente dessa aula, que é pensar que aqui nas Américas, mais especialmente aqui na Amazônia, nós chegamos a ter, sim, grandes civilizações. Ou seja, construções grandiosas, com cidades na Amazônia. Vamos dar uma olhadinha. Primeira grande civilização, os Marajoaras, né, foram descobertos em 1996. Os primeiros restos, os vestígios desses povos foram pinturas de mais ou menos 11 mil anos atrás, né, no Pará. Estou dando um tempinho para vocês darem uma olhada. Eles já dominavam a agricultura, algumas das aldeias deles chegavam a ter 5, 6 mil habitantes, tá? Eram grandes engenheiros, né? E construíram uns aterros que chegavam a ter 12 metros acima do solo. A gente não sabe como os marajoaras desapareceram. E aí um pouquinho da belíssima arte marajoara. Então, primeira grande civilização amazônica, os marajoaras. Vamos para a segunda. Os tapajós, civilização tapajônica. Aqui já um pouquinho da maravilhosa arte dos tapajós, que foi a grande superpotência da época, né, na região amazônica. E mesmo depois da chegada dos europeus, eles continuaram a existir. Né? Uma coisa interessante é vocês saberem que objetos da cultura tapajônica foram encontrados em locais muito distantes, o que significava que eles saíam da Amazônia e negociavam com tribos vizinhas, tá? Ou seja, já faziam um comércio. Já tinham uma espécie de governo, um poder central, né, com um único chefe para várias tribos, e essas aldeias, algumas delas eram tão populosas que um chefe guerreiro conseguia mobilizar até 60 mil pessoas para uma guerra. Um relato do século XVIII, né, sobre esses povos que eu trouxe para vocês é de Antônio Pires de Campos. Dessa vez eu vou ler o slide, coisa que eu não gosto de fazer. É de 1723. E esta gente em tanta quantidade que não se pode numerar suas povoações ou aldeias. Muitas vezes, no único dia de marcha, se lhe passam 10, 12 aldeias. E estes todos vivem das suas lavouras, no que são incansáveis. E as lavouras em que mais se fundam são mandiocas, milho, batata, feijões, ananases, né, parecido com abacaxi, e singulares em admirável ordem plantados. Tudo muito organizado, tudo muito asseado e perfeitos em tudo, que até as suas estradas fazem muito direitas e largas, e as conservam tão limpas e consertadas que você não achará no chão nenhuma folha. Eis aí a descrição de um europeu que esteve aqui na Amazônia no século XVIII e que descreveu essas grandes aldeias, esses grandes povoamentos
essas grandes civilizações amazônicas. Eu estou insistindo em usar a palavra. Agora, em 2019, ou seja, no ano passado, arqueólogos acharam mais de 81 sítios arqueológicos, ou seja, restos, vestígios, na região do Rio Tapajós, no Alto Tapajós. Essas aldeias provavelmente são de 100 anos antes da chegada dos portugueses, portanto são de 1400 depois de Cristo, e chegavam a ter entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Eram ocupações de mais ou menos uns 20 hectares, do tamanho de um campo de futebol, né, circulares e com valas para se defender, né? Escavavam valas no entorno para se defender. Havia várias estradas que ligavam uma aldeia à outra, né? E antes de 2019, em 2000, também acharam na região do rio Xingu, no Alto Xingu, né, no Acre, mais de 500 geóglifos, desenhos geométricos no chão, que provavelmente eram restos de centros cerimoniais. Você vê muito bem esses geóglifos do alto, né? Da terra, quando você está no plano, você não consegue ver eles direito, mas do alto, e por isso eles foram identificados por aviões. Veja aqui alguns geóglifos, olhem aqui, e aqui aquela terra alta que a gente falou, com até 12 metros de altura, né? Então, a Amazônia teve, sim, grandes civilizações, isso está provado, isso vem sendo estudado, né, nos últimos anos. E aí, um grande abraço para vocês, estudamos aqui as grandes civilizações das Américas.